Apresentar, né? Você tá Apagar a luz, né? Não. Apaga tudo? Acho que é só a frente. Boa tarde a todos, né? Dando continuidade aos seminários do Núcleo de Matemática Aplicada e Computacional, né? Hoje nós teremos a palestra da professora Milena sobre o título A Evolução Diferencial Melhorada implantada em processamento paralelo. Milena, com a palavra. Obrigada pela presença de todos. Eu vou mostrar as últimas pesquisas que eu tenho feito, algumas pesquisas que eu desenvolvi no doutorado e que eu pretendo continuar desenvolvendo. Então, a parte principal do meu doutorado foi desenvolver esse algoritmo, evolução diferencial melhorada, e depois implementar esse algoritmo em processamento paralelo. Várias simulações foram feitas, então eu vou apresentar como funciona o método, o algoritmo e as simulações. Bom, primeiro falar sobre o que é otimização, porque esse algoritmo é um algoritmo de otimização. A otimização é uma ferramenta para a gente tomar decisão durante a análise e projeto de sistemas. O objetivo da otimização é qual? Encontrar o valor das variáveis para otimizar a minha função que tem os meus objetivos. Essas variáveis podem ter ou não restrições. Então, na vida real sempre vai ter restrições. Então, de forma resumida, otimizar é melhorar o que já existe ou projetar algo novo com maior eficiência e menor custo. Um passo que vem antes da otimização é a modelagem, que é o processo onde a gente vai identificar quais são os objetivos, quais são as variáveis e quais são as restrições do meu problema. É um dos passos mais importantes, porque se meu modelo não for representativo, eu posso ter ótimos algoritmos que a solução talvez não vai satisfazer as minhas necessidades. Depois que a gente tem um modelo pronto, formulado, a gente usa algum algoritmo de otimização para resolver esse modelo com a ajuda de um software. Infelizmente, não existe um algoritmo universal. Seria ótimo se eu pudesse usar o mesmo algoritmo para resolver todos os meus problemas, mas não tem. Então, é por causa disso que vão surgindo novos métodos, novos algoritmos, e a gente vai melhorando os que já existem. Bom, eu vou falar da otimização estocástica. Tem a otimização determinística, que usa os derivados, tem os métodos Newton, gradiente conjugado, descida máxima. E eu trabalhei com otimização estocástica no doutorado, e é o que eu tenho mexido agora. Na otimização estocástica, a única informação que eu preciso ter é a da função que eu vou otimizar. Eu não uso derivadas, e essa função ela pode ser não diferenciada, de difícil representação, não precisa ser linear, ela pode ser contínua, pode ser multimodal, eu não tenho hipótese nenhuma sobre a minha função, pode ser qualquer tipo de função. A desvantagem dos métodos estocásticos é o número de avaliação da função objetiva, porque ele trabalha com a avaliação da função objetiva. Ele vai calcular o valor da função objetiva nos pontos dados, e isso é demorado. E demanda alto custo computacional. Então essa é a principal desvantagem desses métodos. Bom, mas a melhor vantagem é o fato de eu não ter que preocupar com a cara da função. Esses aqui são alguns exemplos de métodos que eu tenho trabalhado: algoritmo genético, evolução diferencial, evolução de conjuntos embaralhados, e o último foi desenvolvido por mim, pelo professor Laércio e a professora Cezinari, da FAMAT, que é a evolução diferencial melhorada implementada em paralelo. Esses outros algoritmos eu não vou falar aqui, por causa do tempo, vou apresentar o que a gente desenvolveu. Bom, só para a gente ter uma noção do que é esse algoritmo de evolução diferencial, o algoritmo original ele tem 3 operadores. No primeiro passo eu vou criar minha população. A população é criada aleatoriamente no meu espaço de busca, então eu vou criar ali meus indivíduos. Os nomes aqui são emprestados da genética, porque a ideia desses métodos veio da genética, que é de evoluir a população e selecionar os melhores. Bom, então eu vou criar minha população de indivíduos, que são vetores do RN, e vou aplicar essas 3 operações: mutação, cruzamento e seleção.
primeira operação, mutação, eu coloquei um exemplo bidimensional que fica fácil de entender. Aqui em X, ó, são os pontos, ou os vetores, os indivíduos que eu criei na população inicial. Aí, como se a gente colocasse todos eles dentro de um saquinho, vou enfiar a mão e pegar dois. Peguei dois indivíduos, que eu chamei de X beta e X gama. Aí eu vou fazer a diferença desses dois, X beta e X gama, e multiplicar por um fator de ponderação aqui. E aí eu vou encontrar esse vetor, que a gente chama de diferença ponderada. A esse vetor, a gente soma um terceiro vetor que eu também pego ali dentro do saquinho aleatoriamente. Aí eu vou somar e encontro um novo vetor. Esse novo vetor chama vetor doador. Então eu estou criando aqui um novo indivíduo na minha população. E aí nas próximas operações eu vou selecionar ou não esse indivíduo, se ele for bom ou não. Posso perguntar? Esse aleatório que você disse, o XA lá, ele é aleatório dentro de uma região do plano ou do espaço, ou ele é aleatório livre? Não, a gente cria uma região limitada. Mas como a gente não sabe a solução do problema, essa região ela é grande. Então, a gente sabe mais ou menos para onde ele tem que ser um subespaço vetorial, né? Porque senão você pode pegar um que a soma está fora da região. Não, mas aí quando ele cai fora da região, no algoritmo a gente colocou uma verificação, um critério. Quando ele cai fora do meu espaço de busca, ele ajusta para os limites laterais do espaço de busca. Você joga para a fronteira? Para a fronteira. Então, assim, não tem perigo de ficar extrapolando. Se sair fora, a gente... E na fronteira não tem problemas aí com a simulação, não? Não tem problema. Eu tenho pergunta, mas como a gente combinou, né? Chegar lá na dificuldade para entender. Tá, então essa aqui é a primeira operação que eu vou fazer no algoritmo, que é a mutação, que é para criar novos indivíduos. Por que é necessário criar novos indivíduos? Porque como esse método ele é estocástico, ele não sabe onde está o ótimo. Eu não vou usar derivada, então eu não sei em que caminho eu vou andar. Então a gente joga pontos para tudo quanto é lugar e vai avaliando esses pontos. E aí a gente vai selecionando os pontos que estão próximos do ótimo da solução. Então essa operação de mutação ela vai criando novos indivíduos, talvez em regiões que eu não tinha alcançado. Aí na próxima... Esse indivíduo não vem para mais um, Isso, é esse aqui. Isso. Esse aqui é o novo indivíduo. Então, isso aí. Que é uma combinação dos três. Né? Aí depois que eu criei esse novo indivíduo, que eu chamei de vetor doador, a gente vai para a próxima operação, que é o cruzamento. Existem vários métodos de fazer cruzamento. Tem dois que eu coloquei aqui, que é o binomial e o próximo que é exponencial. Eu vou pegar o vetor doador que veio da mutação e vou depois de novo enfiar a mão dentro do saquinho, pegar mais um vetor, que a gente chama de alfa, para ser pai e mãe. E aí eu vou fazer o cruzamento entre eles, para gerar um filho, que a gente chama de vetor experimental. Aí no cruzamento binomial, é assim, se eu vou sortear um número randômico para cada variável do meu vetor. Se o número randômico sorteado for menor que a probabilidade de cruzamento, essa probabilidade é fixa, eu uso em torno de 0,8. Se esse número randômico que está entre 0 e 1 for menor que essa probabilidade, a característica do filho vai vir do vetor doador. Se não, ela vem do vetor alfa. Então aqui a gente cria um filho com características de dois outros vetores da população. Qual o objetivo disso aqui? Aumentar a diversidade da população. É igual na vida real, se a gente pegar um homem negro com uma mulher loira, os filhos vão sair loiro do cabelo enrolado, moreninho do cabelo liso, moreninho do cabelo do olho verde. Então o objetivo é aumentar a diversidade. No cruzamento exponencial, enquanto o número randômico sorteado for menor que a probabilidade de cruzamento, as características do filho vêm do vetor doador. Quando mudar, o restante das características vem do vetor alfa. Eu posso usar esses dois tipos de cruzamento e tem outros métodos.
de fazer cruzamento. Essa subdivisão que você está fazendo ali, os quadradinhos, né? Cada quadradinho é uma variável. É uma do vetor. variável do x e do v. Então aqui, ó, é um vetor do Rn, que é um indivíduo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daqui eu estou no R7. Ah, tá. Vamos avaliar. Tá, entendi. Então aqui é um vetor, que é um indivíduo. Entendi. Aí a gente vai cruzando as variáveis. Uma variável do problema, né? Isso. Bom, e aqui eu gerei um filho. E agora eu preciso selecionar quem que vai ficar na população, que é a última operação. Aí na seleção eu vou avaliar o custo, que é o valor da função objetivo, do vetor experimental e do vetor alvo. O experimental é o que veio do cruzamento e o alvo também está no cruzamento, que foi um aleatório que a gente pegou, que eu chamei de pai. Então eu vou avaliar entre eles. Como o meu objetivo aqui é minimizar, estou minimizando minhas funções, eu vou escolher o que tiver o menor custo da função objetivo. Que tiver o menor valor da função objetivo que permanece na população. O resto vai ser descartado. Aí essas três operações a gente vai repetindo até que a gente satisfaça num critério de parada do algoritmo. Como que você mede o custo lá do vetor? Eu calculo o valor da função objetivo no ponto. Não, o valor da função no ponto. Combinar valores. Tá, a imagem dela está em N, né? É. Bom, então o algoritmo evolução diferencial basicamente é isso. Só que esse algoritmo, a gente, depois de estudar, fazer várias simulações com ele, a gente vê que eles têm, dependendo do problema, ele estagna. Ele para no mínimo local e a gente não consegue melhorar. Algumas coisas podem ser feitas, que é aumentar a taxa de mutação. A gente pode colocar a população para fazer mutação, muita gente. Porque quando faz mutação, eu vou cair em lugares diferentes e isso evita. Mas mesmo assim, se o problema for muito grande, ele tende a estagnar. E aí, a Cesimari, que foi minha orientadora do doutorado, ela recebeu um paper com esse método, evolução conjuntos embaralhados. E ela achou legal a ideia desse método. O que esse método faz? Ele vai gerar a população inicial, só que essa população ele vai dividir em subpopulações. Em alguns papers eles chamam isso de ilhas, dividir em ilhas. E aí o algoritmo é executado em cada ilha. Nesse método, em cada uma dessas ilhas, ele usa esse algoritmo, evolução de conjuntos competitivos. E aí ele vai executando em cada ilha. Então em cada ilha eu vou ter um ótimo. Então, mas o que eu estava pensando é o seguinte, porque o problema que está acontecendo é que ele está, na verdade, cria um looping ali só no mínimo local. Então, você tem esse problema, o que você faz? Você espalha para outras regiões, para poder, aí tem que ter um controle, né? Não sei como vocês fazem isso, de que vá para todos os mínimos locais. Então o algoritmo original fora. Tem como a gente fazer isso, aumentando a taxa de mutação, de cruzamento. Criando várias mutações, né? Em várias regiões. Mas essa ideia aqui é muito legal, de ilhas. Então o que a gente fez? No algoritmo da evolução diferencial não existia isso ainda. Então a gente implementou essa ideia de ilhas no evolução diferencial. E a ilha, ela particiona o conjunto? É uma partição do conjunto? A gente pega a população inicial toda e cria subpopulações. Que a união dá o conjunto Dá o todo. conjunto todo. Porque aí Tem uma regra para criar essa partição? Tem uma regra, tudo. Na verdade, a gente calcula o valor da função objetivo de cada indivíduo. A gente cria a população inicial todinha. E se nessa partição você tiver dois mínimos locais? Você pega um conjunto que está dividido em vários conjuntos, várias ilhas. Uhum. E aí se uma ilha tem dois mínimos locais, né? Como é que você faz para resolver? Porque ele vai migrar só para um. Não. Na verdade, ele vai selecionar os dois. Porque ele seleciona os melhores indivíduos da população. Então ele vai acabar achando os dois. Quando eu pedir para imprimir a relação dos dados, eu sei quais pontos são os melhores. Ele não acha um, ele acha vários pontos. Então, mas um é digamos que global, o outro é menor do que ele. Então esse menor vai ser descartado. Tá.
Porque esse aqui é o global. Aí nesse método ele cria essas ilhas ficam evoluindo usando esse método, depois essas ilhas são reagrupadas, essa população é misturada e dividida de novo em ilhas, começa tudo de novo. Aí essa ideia a gente achou bastante interessante e implementou na evolução diferencial, que a gente chamou de evolução diferencial melhorar. Aí eu coloquei o algoritmo não, a arquitetura do método. Então aqui está a população inicial, aqui eu vou classificar a população. Como que eu classifico ela? Eu pego todos os indivíduos, calculo o valor da função objetiva de cada um. E aí eu ordeno os indivíduos do menor para o maior do valor da função objetiva. Então, assim, os primeiros indivíduos, o valor da função objetiva é muito pequeno, então são os possíveis ótimos, que eu estou minimizando. E os últimos indivíduos são os horríveis, o valor da função objetiva é muito alto. E aí a gente particiona desse jeito. Então eu vou ter uma população muito boa, uma ilha com pessoas geneticamente boas, e uma ilha com pessoas geneticamente muito ruins e ilhas mais ou menos. Então, dessa forma, eu consigo sempre manter no algoritmo uma ilha boa, onde tem ótimos. E as outras ilhas continuam procurando alguém geneticamente bom. Essa é a ideia. Então, eu vou dividir a população em ilhas, vou aplicar o algoritmo da evolução diferencial em cada ilha, depois eu vou reagrupar, ordenar de novo, dividir de novo. Então, tá o operador do software aqui escolhe. Dependendo do método, eu coloco poucas vezes. Do método não, do problema. Se o problema tiver vários mínimos locais, eu coloco mais vezes. Então eu vou fazer um teste. Mas não tem um critério assim, de parada desses. Não, o critério de parada não é. Tem o número de geração, né? Porque é uma maneira de fazer o algoritmo parar sem ele encontrar um ótimo. Mas aqui a gente colocou como critério de parada também o valor da função objetiva. A diferença entre as funções objetivas. Na verdade, tem 4 critérios de parada nesse algoritmo. Mas tem o número de geração, o valor da função objetiva. A gente não mexe com derivado, então eu não calculo derivado aqui. Mas tem mais outros dois que eu não me lembro quais são. Eu coloquei. A questão da definição de nível, como que você define? A ilha é uma subpopulação da inicial. Se eu tenho 20 indivíduos e eu tenho 4 ilhas, qualquer forma, vai 5 para cada ilha. Igual, né? Eu particiono igual. Eu sempre pego o número da população de indivíduos inicial que seja divisível pelo número de processadores que eu tenho. Você pega aleatório? Sim. Não, eles são ordenados do melhor para o pior. Então, os melhores vai para uma ilha, os piores vão para uma outra ilha e os do meio a gente vai para outra ilha. Que significa melhor mesmo? Que tem o menor valor da função objetiva. Porque você quer minimizar. Eu quero minimizar. Bom, e como a gente percebeu aqui que dá para fazer em paralelo isso? Porque cada ilha a gente pode mudar para um processador. Onde entrou o Laércio na minha pesquisa. Porque a gente viu, em vez de fazer cada ilha no mesmo processador, vamos mandar uma ilha para cada processador diferente. Porque o algoritmo roda ao mesmo tempo. Não são independentes, né? São independentes. Só para clarear minha mente aqui, você quer otimizar os indivíduos daquela população da amostragem inicial, né? Porque o mínimo de um problema poderia não estar dentro dessa população. Isso é do outro. Não, para cada problema eu preciso definir a minha maximização dentro da população que foi feita experimentalmente. Dentro da minha região de uso. Que pode não ser o mínimo do problema real, algébrico. Não, tem que ser. Se eu estou minimizando o meu problema, tem que ser. Mas você está minimizando a população, na verdade. A população representa. Que é dada a priori. Não é? A população para cada problema é diferente. Para mim criar a população, ela é experimental. Ela vem não. Por exemplo, na hora que eu chegar na simulação eu falo sobre isso, que vai ser mais fácil de entender. Eu não vou esquecer. Não. Eu
te mostro como é que a gente cria população. Bom, então aí eu comecei a estudar processamento paralelo com a ajuda do professor Laércio. E aí a gente teve que tomar duas decisões, eu e a Cesimar. Ou a gente ia usar supercomputadores para fazer esse processamento em paralelo, ou ia usar vários computadores em paralelos. Aí a gente foi ver o custo. A implantação e a manutenção desses supercomputadores é muito caro. Então o Laércio conversou com a gente e a gente teve a ideia de usar clusters, que eu vou falar mais pra frente. Qual é o papel do supercomputador no caso? O que vocês estavam pensando? Não, em vez de colocar um cluster, a gente poderia adquirir um supercomputador. Workstation, por exemplo. Não, é que a gente Não, pesquisou. super mesmo. Na verdade, Ele, o na super verdade- ele trabalha em paralelo. Né? É, mas é um computador. É um só. É, Olha, é uma workstation. um workstation. Eu não entendo muito bem disso. Tem muitos números de processamento. Vai ter Um só. monte de número. Então, é porque lá na engenharia mecânica, eles pensavam em ceder um para mim ou adquirir um. Mas aí a gente foi ver o custo, era desnecessário, e o Laércio falou pra gente usar computadores pessoais em paralelo. E aí aqui na UF mesmo tinha, a gente foi montando, falou, não, então vamos fazer assim. E aí a gente deixou de lado essa questão de comprar o supercomputador. Até porque sim. É. Bom, então aqui está a ideia do cluster. Então, o cluster são computadores, diversos computadores, pode ser heterogêneos ou não, e conectados em rede, realizando processamento em paralelo. Cada computador do cluster é chamado de nó. Eu tenho um nó servidor e os outros são chamados de clientes ou de escravos. A gente vê nos papers em inglês, slavers. Mas escravo que se foi generoso. Bom, como vai funcionar? O nosso servidor, ele vai dividir as tarefas e distribuir através do switch para os clientes. Os clientes ou os escravos vão receber essas mensagens e vão executar os processamentos referentes a cada um deles. Quando tiver tudo concluído, eles retornam a mensagem para o servidor com as respostas. E aí, o servidor vai agrupar e finalizar o processamento. Tem uma figurinha aqui que mostra como é que funciona. Eu tenho o servidor, os clientes, todos conectados pelo switch e conectados à rede. Tem várias métricas para medir um processamento paralelo. Eu usei duas, que são as mais usadas, mas existem várias outras. O speedup e a eficiência. O speedup ele vai medir o ganho de velocidade do processamento em paralelo com relação ao sequencial. Então ele faz a razão aqui do tempo do processamento sequencial e do tempo em paralelo. E a eficiência vai medir o grau de aproveitamento dos meus recursos disponíveis. O maior número da eficiência geralmente é 1, então eu aproveitei 100% dos meus recursos disponíveis. E aqui está o algoritmo do método implementado em paralelo. É a mesma coisa, ele vai criar a população, vai dividir a população. Aí aqui acontece a primeira comunicação, que é ele mandando cada ilha para um processador. Aqui os processadores executam essas tarefas independentemente. Aqui é a segunda comunicação, que é quando os servidores reenviam a população para o servidor, os clientes, né, enviam a população para o servidor. O servidor vai agrupar essa população, misturar e dividir de novo. E aí fica nesse processo. Aí entra aqueles critérios de parada, né? É. Que você falou. Eu tenho critérios aqui dentro, que é interno para cada processador, que é o número de geração, o número de... Eu calculo também o valor da função objetivo, faço a média, o desvio padrão dos valores da função objetivo encontrado. Aí tem o critério de parada aqui e tem o critério de parada de fora também. Aí esse é o algoritmo. Bom, para mim trabalhar alguns problemas de otimização, quando tem restrição, eu preciso transformar esses problemas restritos em problemas irrestritos. Tem vários métodos que fazem isso. Porque esse algoritmo ele trabalha com problemas sem restrição. Aí eu usei o método da penalidade para poder transformar meus problemas com restrição
em um problema irrestrito. Como é que esse método funciona? Eu vou substituir a minha função objetiva original por uma pseudo-objetiva. Essa pseudo-objetiva é a minha função objetiva original somada com a função de penalidade. O que é a função de penalidade? A gente define as restrições como todas sendo menor ou igual a zero. Então, se um ponto meu satisfaz a restrição, ele vai assumir valor menor ou igual a zero. Se eu vier aqui na função de penalidade, eu tenho que escolher o máximo valor entre 0 e o g de x. Se o x satisfaz a minha restrição, o g dela é menor ou igual a zero, o máximo entre 0 e ele vai ser 0. Então, eu vou vir aqui e somar 0, não vai acontecer nada. Mas, se o meu ponto não satisfaz a restrição, na hora que eu fizer aqui o máximo entre 0 e o valor da restrição nesse ponto, eu vou escolher o valor da restrição, que sumiu. Vou elevar ao quadrado. E aqui ainda estou multiplicando por um fator de penalidade, que geralmente é 10 ao cubo, que a gente usa. Então, os valores que não satisfazem a restrição, eles começam a assumir valores muito grandes da função objetiva. E aí eles vão sendo descartados. Porque são genes que não estão evoluindo. E eles vão sendo descartados. Aí eu transformo o meu problema com restrição num problema irrestrito, escrevendo ele desse jeito. E aí eu consigo usar os algoritmos clássicos. Isso serve de Newton, base Newton, da gente coordenado. De onde vem as Gs? São as restrições do meu As problema. restrições. É. Porque vamos fazer algumas simulações. Eu vou fazer algumas simulações com restrição. E aí eu preciso transformar